Boa noite a todos. Me chamo Arthur. O que irei relatar aqui aconteceu comigo e minha família. Foi uma experiência assustadora. Realmente, eu nunca imaginei passar por tal situação. Apesar de já ter conhecimento de relatos e causos de avistamento de lobisomens, era algo que realmente ficou ali como uma história de infância. Mas tudo mudou em 1998, quando comprei um rancho, um pequeno sítio, na área rural de Luiz Antônio, interior de São Paulo. Comprei de porteira fechada, pois estava muito barato. Segundo o rapaz que me vendeu, o rancho pertencia aos seus pais, que ao falecerem, os filhos não tinham interesse na propriedade, logo estavam vendendo a preço de bananas. Eu que sempre morei na cidade e era louco para morar num lugar calmo e afastado da agitação, não pensei duas vezes e fechei o negócio. Fiquei tão impressionado pelo valor que ceguei, não procurei saber particularidades do local. Eu errei, não nego. E por causa dessa ambição, hoje vejo que foi ambição de minha parte. Eu coloquei a minha vida e a vida dos meus filhos em risco. Uma semana depois da compra do rancho, nos mudamos para lá. Minha esposa, 2 filhos menores de 10 anos e eu. Apesar de ser bem afastado da cidade, tínhamos um carro para nos locomover. O primeiro dia ali foi bem tranquilo e prazeroso. Andamos pela propriedade. Havia lindos pomares. Mais à frente, fazendo divisa de cerca, um riozinho. Tudo parecia perfeito. Os vizinhos moravam a uma boa distância. Não seríamos incomodados por ninguém. Tudo isso foi durante o dia. Quando começou a anoitecer, a situação foi mudando de figura. Era um breu tenebroso. Ali não havia iluminação nas estradas. Um silêncio ensurdecedor, onde só se ouvia aqui e acolá os sapos e grilos. Minha esposa começou a ficar incomodada com aquilo. Ela, lavando a louça do jantar, olhava pela janela, a escuridão lá fora, e resmungava. Tô com uma sensação ruim, sei não. Esse lugar tá me dando tanto medo. Meus filhos também estavam apreensivos. Acostumados a morar em bairros movimentados, barulho de carros e motos até de madrugada, eu relevei e pensei: eles estão estranhando a calmaria. Logo logo se acostumam e nunca mais vão querer saber de morar na cidade. Mas foi outro equívoco meu. Dizem que crianças pressentem algo sobrenatural. Depois de conversarmos um pouco, era hora de dormir. Estava tarde. Meus filhos se negaram a dormir no quarto novo. Então minha esposa rapidamente os ajeitou na nossa cama, os deixando bem no meio dela, e ela e eu nos cantos. Agarramos no sono. Tinha sido um dia corrido e cheio de emoções. Eu estava num sono muito pesado. Acordei tonto, com meus filhos chorando e minha esposa me chacoalhando. Acorda, Arthur, acorda! Pelo amor de Deus, tem alguma coisa lá fora, Arthur, acorda! Eu levantei assustado, tentando entender o que estava acontecendo. E entendi ao ouvir um grito, misturado com um uivo. Não lembrava o uivo de cachorro, era algo mais assustador. Em seguida, ouvi passos ao redor da casa, batidas e pancadas fortes nas paredes, janelas e portas. Fiquei desesperado, sem saber como agir, pois até então não tinha me caído a ficha que poderia ser um lobisomem. Até então, estava pensando ser algum animal silvestre. No entanto, quando puxei a cortina da janela do quarto, percebi do que se tratava. Separados apenas por aquela janela, vi aquele ser, muito alto, magro, corcunda, cheio de pelos, um rosto assustador, completamente desfigurado. Eu não podia acreditar que se tratava de um lobisomem. Era idêntico às descrições que eu via quando criança. Eu fechei rápido a cortina. Não podia permitir que meus filhos e esposa vissem aquele ser tenebroso. Pedi que ficassem em silêncio.
Fui em todos os cômodos conferir se as portas e janelas estavam bem trancados, e por sorte estavam. Passei na cozinha e peguei 2 facas e a chave do carro. Voltei para o quarto. Minha família estava ali na cama chorando baixinho e tremendo de medo. Eu precisava protegê-los de alguma forma, mas eu confesso a vocês que estava tremendo também. Quando nos deparamos com algo sobrenatural, ficamos sem ação. O medo nos paralisa. Valentia com o sobrenatural não existe, é burrice. De repente, ouvimos um barulho no telhado. Corri para a sala e pude perceber que o bicho estava andando lá em cima. Fiquei com muito medo, pois as telhas eram de barro. Não sei se suportaria aquele peso todo, pois os passos eram tão pesados que parecia um boi. Realmente fiquei sem ação. Estava trancado dentro de casa, com esposa e filhos, sem uma arma, e precisava defender a minha família. E quanto mais aquele lobisomem fazia barulhos lá fora, mais eu ficava apavorado. Lembrando a vocês que o que estou compartilhando aqui não é conto e nem historinha, é real. Eu nunca imaginei na minha vida passar por tal situação. Minha esposa é uma mulher de muita coragem. Na ânsia de proteger nossos filhos, ela deu a ideia de um de nós sair lá fora, pela porta dos fundos, para chamar a atenção dele, enquanto o outro pegava as crianças e saíam pela porta da frente e correriam para o carro. Eu achei muito arriscado, mas qual outra solução teríamos? Enfrentar aquilo sem chances. Então eu fui lá para fora com 2 facas. Abri a porta bem devagarinho, não acendi a luz do quintal. Aquilo permanecia no telhado, arranhando as telhas e roncando igual um porco. Para chamar a atenção dele, comecei a passar uma faca na outra, fazendo barulho, como se estivesse amolando. E funcionou. Aquilo chegou até o beiral do telhado e pude realmente ver como é um lobisomem de verdade. Eu fiquei estático. Minhas pernas tremiam. O animal tinha quase 2 metros de altura. Ele era magro, mas tinha braços fortes, compridos. As mãos eram extremamente grandes. Era meio encurvado para frente. As pernas eram tortas também. Tinha um rosto igual de cachorro, só que bem maior. E algo que me chamou a atenção foi que os olhos daquilo eram vermelhos. Pareciam brasas de fogo. Eu, no impulso, gritei: "Vai embora! Eu chamei a polícia! Vai embora!" Mesma coisa de não dizer nada. Ele continuava me encarando e rosnando. Foi quando ouvi as portas do carro bater. Minha família tinha conseguido entrar no carro. Estavam seguros. Mas e eu? Como sairia dali? Minha esposa começou a buzinar e o lobisomem saiu correndo em cima do telhado, indo para a parte da frente da casa, onde o carro estava estacionado. Corri para dentro de casa me trancando. Eu precisava dar um jeito de sair dali. Então tive a ideia de aproveitar que ele estava na parte da frente, observando o carro, e sair rápido até os fundos e abrir a tela do galinheiro, soltando as galinhas no quintal. Elas saíram fazendo barulho, o que chamou a atenção dele. Eu corri novamente para dentro e ouvi quando o lobisomem pulou do telhado e saiu correndo lá para os fundos para atacar as galinhas, que eram muitas. Eu aproveitei e saí pela porta da frente. Corri até o carro e saímos de lá rapidamente. Deixei a casa aberta. Arrebentei a porteira quando acelerei muito o carro. De lá fomos direto para a delegacia. Fizemos um BO, onde no mesmo colocaram como animal não identificado. Pois quando eu disse que era um lobisomem, me olharam desconfiados. Depois fomos para a casa da minha sogra, onde fomos acolhidos. No dia seguinte, voltei lá, acompanhado de uma viatura. O lobisomem havia entrado dentro de casa e destruiu tudo, sujou tudo. Das galinhas, só sobraram as penas. Eu mostrei as pegadas que eram grandes para o policial, mas de qualquer forma, não acreditaram em mim. Enfim, fui até alguns moradores daquela área me informar sobre aquilo. Ninguém sabia de nada, até que eu encontrei um senhor que me falou que era morador antigo dali e me contou que desde que os donos faleceram, esse lobisomem aparece por lá, pois ele mesmo já ouviu
numa madrugada em que voltava de uma caçada com seu genro. Disse que avisou os herdeiros, mas o ignoraram. Ele não nos avisou, pois estava crente que os herdeiros haviam nos avisado desse ser que rondava lá. Diante disso, não tive outra alternativa, a não ser passar para frente o sítio. Claro que avisei o novo comprador, que também não acreditou nessa história de lobisomem. Enfim, até hoje ele nunca me procurou para reclamar de nada. Não sei o que aconteceu para lá. Mas para mim e minha família, ficou essa experiência nada agradável. Sei que tem pessoas que não acreditam, inclusive vão duvidar do meu relato. Mas não se enganem, lobisomem existe. E tivemos sorte de não sermos atacados com violência. Boa noite. Esse foi o relato de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Peço a vocês que se inscrevam no canal, deixem o like, compartilhem, comentem e até a próxima.